Oi, gente, tô aqui para falar com vocês nessa semana da maternidade, um tema a qual eu me alegro muito de falar. Sou mãe, e agora? Essa pergunta já sondou a sua mente? A minha já. A maternidade, ela é um grande presente e um privilégio da parte do Senhor. Mãe, o significado da palavra mãe é progenitora. Mulher que cria um ou mais de 2 filhos, que gera ou adota, aí se torna mãe. Você pode sim se tornar mãe por adoção ou você pode se tornar mãe gerando um filho. E eu queria te dizer que, na verdade, eu descobri que todas nós adotamos, porque, primeiro, os nossos filhos são filhos de Deus. A palavra mãe, para mim, é o máximo. E eu descobri que é uma palavra praticamente que universal. No português, a gente fala mãe. No inglês, a gente fala mother. Em espanhol, madre. No galego, fala mamá. E no grego, maná. Quase todas as línguas, mãe é falado de uma forma muito parecida. E eu queria dizer que algumas mulheres se sentem frustradas e chegam a dizer: mas eu sou só apenas mãe. Como assim ser apenas só mãe? Se ser mãe, além de ser um presente, é algo que vai exigir muito de nós. Nunca é só ser mãe. John Wesley, ele tem uma oração a qual ele faz para o Senhor, que ele diz assim: Senhor, não me permita ter uma vida inútil. E eu te garanto que ser mãe é uma missão de grande utilidade. Então, se em algum momento, por você ser mãe, você achou essa missão muito pouco, porque você talvez imagine que para ser uma mulher relevante, inspiradora, você tenha que ser algo maior que ser mãe. Mas o algo maior que você pode ser é ser mãe. Então eu estou aqui para que você valorize a maternidade, que você olhe para a maternidade como um presente. Quero te dizer que a maternidade, ela nunca foi e nunca será um fardo, porque a Bíblia diz que o jugo do Senhor é leve e o seu fardo não é pesado. Então, não é um fardo, não é algo pesado que nos sobrecarrega, é algo desafiador, mas um privilégio. Algo que eu tenho refletido bastante é que nós nascemos para ser mãe. Nós fomos planejados, é um plano de Deus. É algo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Para a vida das mulheres, para a vida da humanidade, para a vida como um casal, a vinda de um filho. Em algum momento da sua vida, e que foi o que aconteceu comigo também, a maternidade ela vai brotar no seu coração. Talvez você nunca planejou ser mãe e de repente, sou mãe. Mas em algum momento você vai começar a sentir o desejo materno. Isso está inserido em você. E eu sei que a sociedade, os dias de hoje, as demandas do dia a dia têm roubado esse desejo. São tantas coisas para nós mulheres fazer que parece que a maternidade vai nos roubar desses planos, vai nos roubar de um acesso a um lugar a ser alcançado. Mas não, é um complemento. A maternidade não nos rouba de lugar nenhum. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 1, 28 o seguinte: é uma ordem a qual o Senhor deu para Adão e para Eva. E ele disse assim: Deus os abençoou e ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. E como eu disse para você, é um plano do Senhor. É algo que Ele planejou para a vida do casal. Então receba esse plano do Senhor. Se você ainda não é mãe e pensa: mas eu não estou preparada, como eu vou ser mãe? A maternidade vai exigir de mim? Sim, a maternidade vai exigir muito de você. Sim, é um grande desafio. Sim, você vai ter a impressão que você está perdendo em alguns momentos. Mas eu te garanto, se você olhar com o olhar do céu para a maternidade, vai te trazer grande satisfação. As características da mulher para a maternidade. Você vai perceber que as mulheres, elas são mais sensíveis, elas são delicadas no trato, ela tem um jeito de cuidar, está inserida essas características numa mulher. E se você pensar, qual é o primeiro presente que uma menina ganha? Uma boneca. Por quê? Para ela já aprender a colocar para fora as suas características, a sua personalidade feminina, de cuidar, de proteger, que é algo que está inserido em nós mulheres. É por isso que as mulheres ganham uma boneca, pelo desejo da maternidade, por estar inserido em nós sermos mães. E eu também sei, como mãe,
que a mãe, ela identifica as necessidades dos seus filhos. E é algo assim que chega a ser muito louco. Uma mãe, ela identifica a necessidade dos seus filhos pelo choro. Ela identifica a necessidade dos seus filhos pelo tom da voz dos filhos. Ela identifica a necessidade pelo semblante. Você nota que a mãe às vezes chega num ambiente, vê o seu filho, ninguém percebeu, ela já identifica. Tá quieto, o que aconteceu? Ah, você tá com fome, pelo tipo do choro do bebê, ah, eu preciso que troque. É um instinto materno, é algo que nós nascemos com isso dentro de nós. E isso é algo da maternidade, um presente, algo para ser valorizado, para a gente entender que é um presente celestial para as nossas vidas. E eu quero falar de uma mãe que tinha tudo isso, esse trato, e tinha essa missão e entendeu que precisava proteger o seu filho. Essa mulher se chama Joquebede, está lá no livro do Êxodo, quando vai falar do nascimento de Moisés. Ela entendeu que Moisés era o libertador. Ela não havia gerado um simples menino. Não que as pessoas sejam simples, todos nós nascemos por um propósito. Mas ela entendeu que Moisés tinha uma missão. Era um filho a qual o Senhor tinha presenteado a sua casa. E a história vai dizer que Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Protegeu ele de Faraó, protegeu da morte. Ela protege porque ela é mãe e entende que ela precisa proteger. E isso que nós devemos fazer o tempo todo, proteger os nossos filhos, cuidar daquilo que Deus confiou a nós. Porque, em primeiro lugar, eles são os filhos de Deus. Eu queria dizer que nós geramos por um propósito. Ninguém é mãe só por ser mãe. Os seus filhos têm um propósito e você precisa identificar isso. Primeiro que você precisa acreditar que os seus filhos foram gerados por um propósito. E eu quero falar sobre isso. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 14, fala também de uma mãe que gerou por um propósito. É muito interessante que ela era uma mulher estéril, mas agora é presenteada pela maternidade. E a Bíblia vai dizer o seguinte: ele será motivo de prazer e alegria para vocês, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Aqui a Bíblia está falando de João o Batista. Isabel agora está grávida e a Bíblia diz que o anjo diz a respeito do filho dela: quem será? Vai ser uma criança que vai trazer alegria para o seu lar. E não só para o seu lar, ele vai trazer alegria para todos. Todos vão se alegrar com o seu nascimento, porque ele foi gerado por um propósito. Você precisa identificar os valores dos seus filhos. Você precisa acreditar qual o valor que ele tem. Se você acreditar, você vai conseguir fazer com que ele acredite também. Eu quero te dizer que os seus filhos, eles podem ser inspiração para uma geração, eles podem impactar uma geração, eles podem mudar vidas de pessoas, eles podem ser pessoas pacificadoras. Eles são pessoas que foram geradas pelo céu, planejadas pelo céu. E você precisa acreditar nisso. Sabe por quê? Porque você é a voz de apoio para os seus filhos. Você é a pessoa que vai falar e ele vai acreditar naquilo que você está falando. Se você disser que os seus filhos não vão chegar a lugar nenhum, eles vão acreditar. Se você disser para os seus filhos que eles não são capazes, eles vão acreditar. Se você disser para os seus filhos que eles vão vencer, eles também vão acreditar. E se você disser para os seus filhos que eles foram gerados por um propósito, eles vão acreditar. Então você precisa usar esse acesso que você tem aos teus filhos, essa voz de apoio e dizer para eles porque eles nasceram. É você que precisa acreditar que eles foram gerados por um propósito. É você que tem que acreditar que você é mãe dessa criança, desses filhos, por um propósito. Porque se você acreditar, pode ter certeza, nada que eles escutarem do lado de fora vai fazer que eles se paralisem, que eles acreditam que eles não vão conseguir. Porque existe uma mãe posicionada para posicionar os seus filhos. Algo que parece muito comum, mas não deveria ser comum, são algumas falas das mães. Primeira coisa, se você chamar o seu filho de burro, de preguiçoso, de incompetente, que não chega a lugar nenhum, que não consegue fazer nada, estabanado, ele vai acreditar em tudo isso. E aí eu te pergunto, o Senhor,
Um Deus cuja vontade é perfeita, boa e agradável, ia te dar um filho assim? Um presente dessa forma? Incompleto? Jamais. Você tem que imprimir nos seus filhos que eles podem, que eles são capazes, que eles são educados e que eles têm todas as características do céu. E quem vai convencer isso neles é você, que é a mãe, a escolhida, a progenitora, aquela que cria, aquela que incentiva e aquela que entendeu que a maternidade é um presente da parte do Senhor. A mãe de John Wesley, e existe um relato que ela fala a mesma coisa para o seu filho e ela chega a falar cerca de 20 vezes. E o seu esposo diz assim: você falou quase 20 vezes a mesma coisa para esse menino. E ela fala: pois é, pois se eu tivesse falado 19, ele não teria compreendido. Na verdade, ela está inculcando no seu filho aquilo que ela quer que ele acredite. Inculcar é uma ideia fixa. Então, fale quantas vezes for necessário que o seu filho é um projeto do céu, que o seu filho nasceu por um propósito, que o seu filho pode impactar pessoas, que o seu filho pode sim vencer, que o seu filho pode sim ser alguém. E esta mulher nos ensina: inculque no seu filho, inculque que ele é um projeto de Deus. E para finalizar, eu quero te dizer que a maternidade é um presente e que é sim uma missão útil. E que os seus filhos têm um propósito, porque eu quero que um dia você escute deles que você é a melhor mãe do mundo. E eu te espero amanhã no nosso segundo vídeo. Na Semana da Maternidade, quem ganha é você. Eu preparei um super desconto no meu livro Escolhida, não é acaso, é propósito, que contém um capítulo exclusivo sobre maternidade, a satisfação na maternidade. Para você participar, é só você entrar na plataforma e usar o cupom Melhor Mãe do Mundo. E aí participar dessa promoção. Não fique de fora.